Agora no Revista Justiça, Direito de Trânsito. Fim de ano chegando e os estados da federação de olho na arrecadação do IPVA e oferecem diversas vantagens ao cidadão que deseja antecipar o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Você sabe qual é a diferença entre IPVA e licenciamento? Um veículo com IPVA em atraso pode ser apreendido? Vamos conversar sobre esse tema com a especialista em Direito de Trânsito, a advogada doutora Roxane Ponzi. Doutora Roxane, muito obrigado por nos atender. Seja bem-vinda, um bom dia. Bom dia, Arthur. É um prazer sempre conversar aqui com a Revista Justiça. Pois então, né, temos um tema aí que gera bastante dúvidas, especialmente nesse período do ano, em que os estados da federação acabam oferecendo esses descontos, né, para antecipação do IPVA, e algumas pessoas acham que ao não pagar, né, esse tributo nesse momento do ano, ele estaria irregular a partir de então. E é importante que a gente faça essa diferenciação e explique, né, para aqueles que são proprietários de veículos exatamente quais são as obrigações deles por serem proprietários de um automóvel, de uma motocicleta, de um caminhão, enfim. Um dos pontos que eu gosto de destacar bastante é realmente essa diferença, né, que quando a gente fala em licenciamento é o todo, e licenciamento engloba o imposto IPVA, mais as taxas que a gente chama dos encargos, né, taxa de expedição de documento. Nos anos passados nós tínhamos o DPVAT também, além de multas de trânsito e multas ambientais, né, ou seja, se o veículo, por exemplo, for autuado por uma multa ambiental, por infração, né, à legislação ambiental, também estará vinculado ao veículo. Então, quando a gente fala de licenciamento são todas essas rubricas. E por isso que não basta pagar apenas o imposto agora no início do ano. Precisa pagar todos os demais encargos para que esse veículo seja considerado licenciado já agora. E aqui, muitos estados fazem, inclusive, uma diferenciação em relação ao calendário, ao vencimento, né, desses, tanto de licenciamento quanto do imposto. Por exemplo, eu falo aqui do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o calendário de licenciamento para 2023 será, né, das placas 1 a 5, lá em junho, final de junho, e de 6 a 0 no final de julho. Ou seja, todos os condutores de veículos, né, aqui do Rio Grande do Sul terão até essas datas para circular com seus veículos com o CRLV do ano de 2022. Ou seja, eles teriam até esse período para poder fazer o pagamento de todas essas taxas, ou seja, para que sejam considerados licenciados. Agora, nada impede que eles aproveitem, né, o desconto que é dado no início do ano para pagamento antecipado do imposto de circulação de veículos, ou seja, o IPVA. Como? Aqui, por exemplo, também temos aqueles descontos de bom motorista, que hoje tem o cadastro bom condutor, alguns estados já estão aplicando isso, ou seja, pagar o imposto antes, né, e não necessariamente deixar o veículo ser licenciado pode ser interessante, justamente para quê? Para não ter a incidência de atualizações, né, dos tributos, quando muda o ano sempre tem essas atualizações, então os estados acabam oferecendo esses benefícios. E aqui agora, em função de ter mudado a forma da expedição desse documento, antes, né, todo cidadão recebia em casa aquele documento verdinho, né, e se não recebesse, ficava antenado. Poxa, não recebi meu documento, deve ter alguma coisa em atraso, esqueceu de pagar alguma multa, esqueceu de pagar algum tributo, né, alguma taxa de licenciamento. Aí ele ia atrás dessas informações. Como agora esse documento ele é expedido unicamente em meio virtual, lá na carteira digital de trânsito, a minha recomendação é que o cidadão faça o acesso à carteira digital e baixe o seu documento. Se ele não baixar, é porque provavelmente tem alguma restrição. E pode ser, Arthur, que essa restrição também não seja só de impostos, multas, outras taxas. Pode ser que aquele veículo tenha uma restrição de não atendimento a um recall, que é uma novidade que veio lá em 2021 com a Lei 14.071. Então, ou seja, para ter o seu veículo devidamente licenciado, não vai bastar pagar o IPVA agora no início do ano. Tem que se atentar a pagar IPVA, taxa de expedição, todas as multas vinculadas
e, né, nesse ano teremos novamente, então, esse benefício de não ter que pagar o DPVAT, ainda que estejamos todos segurados em caso de um eventual acidente. Doutora Roxane Ponzi, em que caso o carro pode ser apreendido pela falta de pagamento de impostos? Então, o veículo, tá? Ele é obrigatório que o cidadão porte o documento de circulação, tá? Aliás, não é mais exigido o porte quando o agente de trânsito puder fazer essa verificação da regularidade do licenciamento no ato da abordagem. Tá? Mas, em regra, se o cidadão não tiver o seu veículo devidamente licenciado até o fim da data que o seu estado de registro lá, sei lá, São Paulo, Distrito Federal, né, colocar lá como data final, como eu disse, aqui no Rio Grande do Sul vai ser junho e julho, o que cabe ao agente de trânsito? O recolhimento do veículo, ou seja, a remoção do veículo, e ele só vai poder ser retirado do depósito a partir do momento que ele fizer todo o pagamento, além, obviamente, de ele receber uma multa que é capitulada no artigo 230, inciso 5, né, ou seja, que é proibido, né, conduzir o veículo que não esteja devidamente registrado e licenciado. Um ponto que é muito interessante, como eu disse, aqui no Rio Grande do Sul também temos um exemplo de uma lei estadual que permite que o cidadão faça o pagamento, né, no ato da blitz. Hoje aqui, quando uma pessoa é parada e, por exemplo, não esteja com o veículo licenciado, facultada essa pessoa pagar ali na hora mesmo, né? Obviamente com juros e multas, né? Melhor não deixar para fazer isso nesse momento, mas é permitido fazer isso para evitar o recolhimento do veículo. Agora, a multa por estar com o veículo, conduzir o veículo sem licenciamento, essa vai ser aplicada independente de pagar os valores pendentes no ato da abordagem. Doutora Roxane Ponzi, não existe uma uniformização em todos os estados da Federação Brasileira sobre o prazo de licenciamento? Um carro sai daqui de Brasília, vai aí para o Rio Grande do Sul, aqui tem uma determinada data e aí tem outra. Existe isso ou há essa uniformização reiterando? Na verdade, Arthur, como a gente fala de um imposto que é de competência dos estados, né? Essa forma de disciplinar o vencimento dele, ele é exclusivo, né, da competência de cada estado da federação. E é interessante essa pergunta que tu faz, porque ainda que nós tenhamos uma legislação em nível nacional, que é o CTB, que eu sei que eu não posso estacionar em local proibido nem no Rio Grande do Sul e nem lá no Pará, no Amapá, sei lá, em qualquer ponta, né, do país. Essa legislação que fala do licenciamento, ela não tem essa particularidade e também entendo que ela não causa prejuízo. Por quê? Porque no momento em que eu, né, Roxane, ou tu, Arthur, for licenciar o seu veículo no seu estado, é importante que você saiba o regramento daquele estado. A gente não fica trocando de local de licenciamento a todo tempo. A gente pode, sim, circular entre os estados da federação, mas isso não vai comprometer a questão do IPVA. E outra, quando o meu veículo, que foi licenciado no Rio Grande do Sul, deixa de estar licenciado, isso é comunicado no sistema. E aí, um agente de trânsito que for, né, me flagrar lá em, sei lá, Santa Catarina, né, Mato Grosso, ele vai ver que meu veículo não está licenciado e vai poder exigir vai poder me autuar, inclusive, por estar sem o licenciamento. Então, o que vale é o calendário do estado em que há o registro do veículo e não necessariamente o calendário do estado em que o veículo foi fiscalizado circulando. Perfeito. Estamos conversando com a advogada especialista em direito de trânsito, a doutora Roxane Ponzi, ela que fala a respeito do pagamento, do licenciamento de veículos e o pagamento dos impostos, as taxas obrigatórias. Doutora Roxane Ponzi, sobretudo quando chegamos no fim do ano, há um aumento de veículos nas estradas, né? Exceto esse ano diferente, porque as comemorações, as datas comemorativas caíram de sábado para domingo, né? Então reduziu um pouco o número. O porquê da dificuldade das polícias rodoviárias estaduais e federal de ficar sempre à espreita, dá a impressão que está tendo uma indústria da multa, isso
É que não existe outro método de fiscalização ou é porque o motorista brasileiro ele não obedece mesmo às normas das vias? Olha, Arthur, na verdade, o agente de trânsito, ele tem por obrigação ficar visível, né? No momento em que ele se esconde para fazer a autuação, ele está agindo em desacordo com o que determina a legislação. E aí ele deve responder lá disciplinarmente, inclusive por não estar fazendo o que a lei determina, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, agora voltando ainda ao nosso assunto de licenciamento e PVA, quando a gente fala da necessidade de fiscalizar se esses veículos que estão circulando agora, né, nessa época do ano, estão regulares, essa fiscalização, ela independe muito da ostensividade, né? Ou seja, hoje a gente tem vários equipamentos que fazem a leitura de placas, né, e conseguem identificar que determinado veículo está sem licenciamento, e aí logo à frente é acionado uma viatura que vai fazer a abordagem. Por exemplo, esse tipo de autuação não cabe de forma remota, ou seja, eu não posso fazer a autuação pelo artigo 230, inciso 5, que é por não ter licenciamento, sem fazer uma abordagem. E aí vem um ponto. Toda vez que uma pessoa for autuada por estar sem licenciamento, né, se presume que é uma obrigação do agente de trânsito fazer o recolhimento, a remoção desse veículo das ruas, até a efetiva regularização. De que adianta eu autuar por estar sem licenciamento à distância se eu realmente não vou conseguir fazer o recolhimento do veículo e estancar aquela conduta que é estar dirigindo sem recolher os devidos tributos, enfim, taxas e demais impostos. Então, isso é um outro ponto. Nesse período, a fiscalização, especialmente da regularização desse tipo de veículo, ela precisa, sim, né, ter essa característica da abordagem. Muito embora, como eu disse, muitas polícias, né, estaduais, a federal, eu, pelo menos aqui da superintendência também, no Rio Grande do Sul, eu também sei disso. Eles têm uma possibilidade de ler as placas e abordar determinados veículos, né, em que for constatado que aquele veículo está irregular por algum motivo. E aí, então, logo à frente, aquele procedimento estratégico, né, ou seja, logo à frente, aquele veículo, ele é abordado. Mas, assim, lembrei de uma coisa que eu acho que é bem importante de reforçar, eu acho que para os ouvintes aqui da Revista Justiça. Houve relatos no ano passado de que alguns agentes de trânsito, durante o ano, né, estavam exigindo o certificado de licenciamento de veículo, mesmo após a pessoa ter baixado o seu documento, ou seja, ter, né, pago todos os seus impostos, multas, enfim, o veículo estava licenciado, digamos, no início do ano, e aí no meio do ano ele tomou multas e essas multas venceram. E houve relatos de que alguns agentes estariam, né, considerando aqueles veículos não licenciados. Então vamos voltar lá para a nossa era do papel, em que a gente recebia o documento em casa, e pensar o seguinte: quando você recebia o documento, digamos, de 2023, esse documento ele vai valer para todo o ano de 2023, até o vencimento do licenciamento daquele ano, né? Ou seja, até quando vencer lá o prazo para ter o licenciamento de 2024, aquele documento ele vai valer durante todo o ano. Então, o meu alerta é o seguinte: esse procedimento entendo que está errado, tá? Então, o alerta ao ouvinte: pagou o IPVA agora no início do ano, pagou as multas, pagou tudo que tinha pendente, vai na carteira digital, baixa o seu documento. Quer se precaver mais ainda, imprime esse documento em folha 4, tá? E tenha guardado lá no seu porta-luva, na sua carteira, e fique com esse documento junto com você o tempo inteiro durante todo esse período. Porque se porventura o sistema, né, te considerar não licenciado, você vai ter uma prova e vai poder fazer a sua defesa lá na frente. Certo. E mesmo porque em uma abordagem, conforme for a localização, não tem acesso ao Wi-Fi da internet para certificar, né, a correção do documento. Exatamente. Tem lugares que realmente o agente de trânsito, em tese, né, não teria acesso. Muito embora que eu acho que isso ainda seria uma desculpa, né, Arthur? Hoje em dia, há um tempo atrás, não tínhamos aí os rádios, né? Passa o rádio para a central e verifica a regularidade do veículo. Da mesma forma que eu poderia usar a justificativa de não poder ver se o veículo está licenciado ou não,
eu poderia estar deixando aí algum veículo que tem alguma restrição sei lá, por crime, né? Tem alguma medida administrativa de recolhimento, porque a clone ou coisa assim, eu correria o risco de deixar esse veículo circular e não fazer o devido recolhimento. Então, tu tem toda a razão nesse sentido, né, de ter o documento impresso consigo, além, obviamente, daquele que fica disponível no celular, mas eu acrescentaria isso, que hoje em dia todos os agentes eles têm condições de verificar a regularidade, seja pela internet, seja passando um rádio para a central. Né? O que pode é o sistema, né, nacional lá, o Renavan, né, se cair, e aí sim, aí ninguém tem acesso a nada. É a única possibilidade. Mas por falta de acesso à internet, eu acho que seria uma justificativa bem difícil de se sustentar. Doutora Roxane Ponzi, há pouco a senhora falou da tecnologia utilizada pelas polícias de trânsito, tanto as estaduais como a federal. Isso acontece em todo o país ou tem estado mais ainda em situação precária, com essa fiscalização de já filmar ali a placa do veículo e saber a condição em que ele se encontra? Isso tem muito a ver ainda com o comando de cada uma, né, desses órgãos autuadores. Óbvio que quando a gente fala de Polícia Rodoviária Federal, acredito que o comando, né, que venha justamente de Brasília, ele tenha essa ingerência, né, e passe essa orientação para todas as superintendências do país. Mas nos estados, as polícias rodoviárias estaduais, elas dependem muito, né, de verba, inclusive, dos governos, porque a compra desse tipo de equipamento, a implantação desse tipo de tecnologia, ele depende, sim, né, de um custo. Óbvio, está lá no código, a gente tem dinheiro, né, o dinheiro das multas é justamente para aparelhar a fiscalização, mas, infelizmente, o dinheiro das multas acaba caindo no caixa único, e quando cai no caixa único, né, às vezes acaba indo para pagar outras coisas e não para aquilo que o Código de Trânsito determina que as multas sejam utilizadas. Então, não, né, respondendo a sua pergunta, não há uma uniformidade em relação a todos os estados, justamente por isso, porque depende muito da política de administrativa, né, de cada uma desses órgãos autuadores. Muito bem, nós conversamos com a advogada especialista em direito de trânsito, a doutora Roxane Ponzi, ela que explicou sobre o imposto de propriedade de veículos automotores e a diferença do licenciamento. Doutora Roxane, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui e a participação no programa Revista Justiça. Um bom dia. Muito obrigado, Arthur, e desejo um ótimo 2023 para todos os ouvintes da Revista Justiça. Igualmente a senhora.